Sejam bem-vindos, amigos, a essa videoaula, na qual damos continuação ao livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Hoje abordaremos o capítulo 13, Análise Mental. Como se recordam, André Luiz termina o capítulo 12 com o instrutor Clarencio orientando para que eles retornem na noite seguinte ao lar de Antonina. E é exatamente nesse retorno que começamos o capítulo 13. Hilário, André e Clarencio chegam ao lar de Antonina no momento em que o relógio da Terra assinalava 00:45. A casa dormia calma e, acocorado a um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala, pensando. Leonardo é aquele desencarnado que está com seu perispírito tão denso que tem as mesmas necessidades do encarnado. André, Hilário e Clarencio precisam adensar o seu campo vibratório perispiritual e somente após esse processo é que Leonardo consegue vê-los e, os reconhecendo, começa a gritar pedindo, pelo amor de Deus, para ser ajudado, pois que ele se encontra preso. Clarencio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu-o à prece. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que formulara no mundo, acreditando que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz, com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz. André e Hilário também ficaram emocionados com aquela petição que os renovava igualmente nas suas disposições interiores, e observam que o avô de Antonina se aquieta resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar sobre Leonardo forças magnéticas no campo cerebral. O paciente Leonardo revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. É nesse momento que Clarencio, olhando de forma significativa para André e Hilário, pondera, dizendo-lhes: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancará Leonardo da sombra anestesiante da amnésia. Podemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido, então, pelos recursos de André, Hilário e Clarencio, a memória de Leonardo regride no tempo, informando quanto à causa que o retém junto da neta e aclarando ainda sobre as prováveis ligações que conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Perplexo, Hilário pergunta: o retrocesso das reencarnações poderá verificar assim de improviso? Sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada a uma placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência,
qual a que desejamos movimentar, esclarece Clarencio. É preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos a socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Hilário ia perguntar: quer dizer então que... Mas Clarencio diz: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que hoje atualmente extrai um apêndice condenado. Hilário arregala os olhos espantados e feliz, e exclama em voz quase gritante: Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. Mas o orientador, olhando paternalmente para Hilário, aduziu: Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Ele assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. O ministro, Clarencio, calando-se, dando a entender que o momento não comportava digressões filosóficas, acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do ancião e em seguida chamou-o de mansinho. Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor, Leonardo, quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial do teu sofrimento. Recorda, recorda. O velhinho, diante de intraduzível assombro de André e Hilário, acordou com os olhos transtornados, ergueu a fronte, mas o seu rosto se alterou de maneira sensível. Sustentava ineludivelmente os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: Ó, que força mágica será esta? Clarencio, o orientador, olhando serenamente para Hilário, esclareceu: Não nos esqueçamos, Hilário, de que temos diante de nós o veículo espiritual por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente, segundo o tipo de emoção que lhe sai do âmago. Isso, aliás, Hilário, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Amigos, é exatamente assim que acontece. Quando nós estamos alegres, o nosso rosto demonstra o mesmo. Quando nós estamos sofrendo, ou quando temos simpatia ou aversão por alguém, a nossa face muda completamente com esses sentimentos e emoções. E Clarencio continua a explicação para Hilário, dizendo que
No nosso plano, o plano espiritual, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos do que as moléculas do corpo carnal. E a consciência, por fulcro anímico, expressa-se, desse modo, na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Clarencio, entretanto, relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: não nos descuidemos do que temos a fazer. E é nesse momento que Leonardo se levanta, parecendo mais animado por uma estranha energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, revelava-se ereto, desempenado, e repentinamente refeito, vigoroso e móvel, clamou: Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me. André e Hilário, espantados, viram Dona Antonina sair do quarto, em desdobramento, no corpo espiritual, e avançou ao encontro deles, extremamente surpreendida, e avistou o avô transfigurado. Como se fosse tocada no íntimo da sua personalidade por uma misteriosa influência, estampou subitamente uma alteração facial, renovando-se igualmente aos olhos de André e Hilário. As linhas do semblante modificaram-se de repente, e eles a viram realmente mais bela, todavia menos serena espiritualmente. Clarencio, favorecendo o máximo proveito das observações, comenta em voz baixa: nossa irmã Antonina exigiu tão somente um leve auxílio magnético para se lembrar. Bastou a emoção anormal do reencontro para ela cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não está quitada com a lei. E Antonina, assustada, jogou-se aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passes de Clarencio, e gritou: Leonardo, Leonardo! Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: enfim, enfim! E prorrompeu em pranto convulso. E Clarencio informa para os estupefatos André e Hilário que Antonina é Lola e Bahuri, reencarnada, e Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enleada por laços do passado, e que, em não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. André e Hilário sentem uma simpatia incoercível por aquela mulher em provas tão ríspidas, e o ensinamento que a vida ali lhes ofertava era efetivamente sublime. Mas a voz do orientador, no entanto, era clara e segura, recomendando: ajudemos, o momento determina auxiliar. E aqui terminamos o capítulo 13, Análise Mental. Joana de Ângeles nos diz que o homem e a mulher, conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, estabelecem metas de realizações que passam a conquistar a pouco e pouco, promovendo-se
no processo da evolução. Paz, irmãos, e até a próxima videoaula com o capítulo 14 do livro Entre a Terra e o Céu.